Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vou contar pra vocês os 10 melhores casais que eu conheci e me apaixonei em 2020. Eu já tenho um vídeo falando das minhas piores leituras do ano de 2020. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, se vocês quiserem conhecer. E diferente do vídeo de piores leituras, que ficou enorme, eu vou tentar ser o mais breve possível pra esse vídeo não ficar gigante. Porque em piores leituras foram 7, tem 18 minutos e aqui vão ser 10. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Em 10º lugar, a gente tem Molly e Daniel de Simplesmente Nova York, da Sarah Morgan. É uma série de 6 livros, embora apenas 4 tenham sido lançados no Brasil ainda. Esse aqui é o 4º. E aqui a gente vai conhecer a Molly, que ela é uma psicóloga de relacionamento e tem um lindo dálmata. E o Daniel, que ele é nada mais nada menos que o melhor advogado de divórcio de Nova York. Ele quer muito se aproximar da Molly, mas ele não consegue pensar numa maneira boa pra fazer isso. Então ele decide pegar um cachorro emprestado, o Brutus, um lindo pastor alemão, e fingir que é o seu cachorro, e assim os dois se conhecem. Os dois cachorrinhos ficam amigos e, consequentemente, os dois se aproximam. Embora essa relação tenha começado como uma mentira, é muito bonito ver a relação dos dois. Embora tenha aquela coisa do passado, não quero ficar com você, isso aqui não é nada sério. Tem um momento no livro que eu acho muito fofo, que a Molly, ela desmorona. E o Daniel, mesmo os dois não estando tão bem naquela época, ele toma as rédeas da situação, resolve tudo, e eu acho esse casal muito companheiro, muito fofo, e é por isso que eles estão aqui na minha lista, mesmo que em 10º lugar. Em 9º lugar eu tenho Alec e Magnus, Pergaminhos Vermelhos da Magia, da autora Cassandra Clare e Wesley Chu. É um spin-off de Instrumentos Mortais que vai trazer os dois personagens numa viagem romântica para Paris. Porém, com uma atividade demoníaca estranha e atividades estranhas de um culto, os dois vão ter que resolver esse problema antes de voltar para tão amadas férias. Mas aqui a gente vai acompanhar bem o iniciozinho do relacionamento dos dois, quando o Alec fica inseguro porque o Magnus tem anos e anos e muitos amantes de experiência, e o Magnus está extremamente inseguro porque ele não sabe como agir com o Alec, que é inexperiente. E aqui a gente vai ter momentos muito fofos deles se apoiando e momentos muito intensos de pegação. Embora seja uma história com muita ação, com muita magia, a única coisa que eu queria era pegar os dois e colocar num potinho, porque junto os dois são muito, muito fofinhos. Em 8º lugar, a gente tem a Anna e o Lord... Só um minuto. Swearingen. Ou uma coisa parecida. Vai ser a única vez que eu vou falar o nome dele aqui no vídeo, porque é um nome difícil, né, gente? É um livro que se passa em 1700 e pouquinho. A gente vai conhecer a Anna, ela é uma viúva e ela não tá muito bem financeiramente. Então ela é obrigada a procurar um emprego. Depois de procurar muito, ela meio que acaba se oferecendo, se autocontratando para ser secretária desse Lorde, que quase ninguém na vila já viu, já que ele viajava muito e voltou recentemente para sua casa. Ele também era viúvo, extremamente grosseiro, e todos os seus secretários sempre fugiam à noite, porque ele era muito exigente. Só que, obviamente, isso não vai acontecer com a Anna, porque ela precisa desse emprego e ela vai ficar, e ela vai ter que engolir tudo o que esse Lorde tá falando. Só que é claro que não vai ficar só assim, já que aos poucos vai criando aquela tensão sexual. E as coisas começam a se mover quando a Anna tá bisbilhotando as coisas do Lorde e vê que ele frequenta um certo bordel. Um bordel que atende tanto homens da nobreza quanto mulheres. Vestida de coragem, a menina me vai pra Londres, se enfia naquele bordel para ter as suas noites de prazer com esse Lorde. Uma das coisas que eu gosto nesses casais é que, diferente da maioria dos livros, que eles são sempre os mais lindos, que chamam a atenção, nesse livro não. Aqui o Lorde descreve a Anna como uma pessoa ordinária, uma pessoa totalmente comum. Embora ele diga que ela tem uma boca deliciosa. E o Lorde, ele teve varíola, uma coisa assim, na infância, e ele é cheio de cicatrizes, o que deixa ele um pouco inseguro com a sua imagem. Outra coisa que eu amo nisso é que, geralmente, em livros de romance de época, sempre a mocinha é a ingênua e é sempre o homem que vai tomar essa iniciativa. Aqui não, aqui ela vai e ela aproveita, meu gente, ela aproveita. E isso é uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, que é a mocinha finalmente tomando iniciativa
no sexo. Em sétimo lugar a gente tem Isis e Nicholas, das Férias da Minha Vida, da Clara Savelli. A Isis, ela tá indo pra tão sonhada viagem de 15 anos, mesmo que seja 2 anos atrasada. E o seu destino é Punta Cana, eu espero que eu esteja falando esse nome certo, que fica na República Dominicana, que é um lugar extremamente paradisíaco. Ela vai ficar num resort por um mês, com tudo incluso, um sonho. Principalmente nesses tempos que eu estou o quê? Louca pra sair? Ler um livro desse dá uma inveja, gente, dá uma inveja. No meio dessa viagem, ela acaba conhecendo o Nicholas. A primeira impressão dos dois não é muito boa, eles discutem feio, mas aos poucos eles vão deixando de lado essa inimizade e vai surgindo uma coisa a mais. A história, ela não gira em torno desse romance, tem muitas coisas acontecendo, mas como esse vídeo é sobre casais, eu vou estar sempre focando nisso. Se vocês quiserem conhecer mais a história certinho, eu já tenho uma resenha no canal falando mais sobre esse livro, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Uma das coisas que eu mais gosto no relacionamento deles, embora demore muito, é o respeito, principalmente sobre o que acontece no livro. Além desse romance, o Nicholas é uma pessoa que sempre respeita o espaço da Isis. E, principalmente, eles são muito fofos, muito companheiros. E ele tá sempre apoiando ela. É uma coisa que eu sempre gosto de ver nos casais, que é esse apoio. Sempre que um tá precisando, o outro vai lá apoiar. Porque eu acho que isso faz parte de um relacionamento. Em sexto lugar, a gente tem Refém da Noite, da Thaís Lopes. A Laura vive numa cidadezinha que eu considero infernal, que parece que é uma cidade muito mente fechada, que vive um monte de gente babaca. E a Laura, depois de anos presa nesse lugar, decide sair. Antes que isso realmente possa acontecer, o pai dela avisa que ele viu algo que não devia. E agora a Laura, ela tem duas opções. Ou ir pro casarão do Alexandre, um dos caras que todo mundo tem medo na cidade, ou ela e toda a família vai morrer. Como ela não quer ser morta, ela vai pra esse casarão e ali ela descobre que ninguém é humano. Ela descobre o outro mundo, onde criaturas como vampiros, bruxas, metamorfos, lobisomens, féricos existem. E aí ela vai ter que se acostumar com essa nova realidade dela e principalmente aprender a conviver com todas essas criaturas, inclusive lidar com Alexandre. A relação dos dois começa muito devagar, principalmente porque o Alexandre, ele se culpa por ela estar ali, por ter tirado a liberdade dela. Ele não queria ter a feito de refém, mas era a melhor opção que ele conseguiu arranjar. Mais pra frente no livro a gente vai descobrindo o porquê dele fazer isso, já que por mais que seja uma coisa ruim sequestrar alguém, ele salvou a vida de muitos com isso. E também, além disso, ele não sabe como agir perto da Laura. Ele se sente atraído por ela, mas ao mesmo tempo não consegue chegar perto dela, e quando chega, ela meio que expulsa ele sem muito carinho, já que ela o culpa por estar ali, não que ela esteja errada. E uma das coisas que eu mais gosto na relação dos dois é o respeito, porque no livro ela namora o menino perfeito da cidade, de uma família antiga, mas ele é um escroto babaca. E enquanto o Alexandre, que todo mundo tem medo, ele é um perfeito cavaleiro, sempre respeitando ela, sempre apoiando os sonhos, o que é mais importante, e sempre a incentivando a continuar nesse sonho. E isso pra mim, ler um livro é muito, muito, muito bom, muito fofo. É um casal que você não vai se apaixonar de primeira, mas aos poucos ele vai te conquistando. Esse é um livro que também eu já fiz resenha no canal, que eu me aprofundo muito mais no que eu achei na história. Eu vou deixar também nos cards se vocês quiserem conferir. Em quinto lugar, a gente tem Selena e Drake, do livro Selena e o Dragão, da autora Marília G. Barbosa. Selena é a única sobrevivente de uma vila que foi totalmente destruída. Ela tá desesperada na floresta quando ela encontra um dragão que foi derrubado por caçadores. Humanos e dragões, por séculos, eles estavam nessa luta sem fim, um matando o outro. E mesmo assim, a Selene, ela sente que precisa salvar essa vida, que naquele dia tantas já foram perdidas. Então ela faz uma magia, transforma o dragão em humano e o tira dali antes que os caçadores chegam. Com isso, a gente descobre que o nome desse dragão é Drake, e por mais que ele não esteja nada feliz em ter sido transformado em humano, ele admite que ela salvou a vida dele
e vai seguir ela até pagar essa dívida. É um amor entre espécies diferentes. O Drake, ele tem muita raiva, muito preconceito com os humanos. Ele sempre acha que são pessoas extremamente egoístas, que só pensam em si mesma, destroem tudo. Ele não tá errado. Mas a Selene, aos poucos, ela vai desconstruindo esse pensamento dele, mostrando que alguns poucos, raros, humanos podem ser diferentes. E ela também vai derrubando aos poucos o muro que ele construiu em volta do seu coração. E ele vai se sentindo aos poucos atraído por ela. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é o Drake tentando demonstrar seus sentimentos na forma de se demonstrar os sentimentos de um dragão. E a Selene demonstrando seus sentimentos barra recebendo os sentimentos dele como humana. Nenhum dos dois tinha contato antes com a outra espécie e nenhum dos dois sabe o que os gestos dos outros significam. Então tem um desencontro muito grande que ao mesmo tempo é fofo e também é um pouco engraçado, porque os dois ficam frustrados. Porque um espera o outro aceitar, o outro espera o outro avançar e eles não vão a lugar nenhum. É muito fofinho isso. E também tem resenha no canal falando mais sobre essa história. Eu vou deixar também nos cards se vocês quiserem conferir. Em quarto lugar, a gente tem o Diego e a Cristina do Tudo Vai Dar Certo, da Cíntia Henrique. É um livro que conta a história de 3 primos, mas como esse é um vídeo só sobre casais, eu vou falar só sobre os dois. O Diego, ele tem o que a gente pode chamar de uma vida perfeita, ele tem um emprego dos sonhos, ele tem vários encontros quase toda noite e mora com a melhor amiga, sua companheira, a Cristina. Os dois são melhores amigos há anos, mas aos poucos ele percebe que a Cristina não é só uma amiga, ele começa a ver como uma mulher e começa a se apaixonar por ela. Primeiro ele se assusta, ele nega seus sentimentos, mas depois ele percebe que tem verdade nisso. Ao mesmo tempo que a Cris, depois de anos na seca, ela está saindo com um carinha. E agora ele vai ter que lutar pelos sentimentos dela. É uma história que destrói o nosso coração, pelo menos o meu destruiu bem mais do que as outras histórias que eram mais pesadas. Mas é o clichê do melhor amigo, eu amo. E uma das coisas que mais gosto na relação deles, a Cris é uma menina extremamente insegura e sofre de ansiedade. Então durante o livro a gente vê várias crises dela. E a melhor parte, não que ter crise é uma coisa boa, mas a melhor parte é que sempre o Diego tá ali pra ela, ele sempre a acode, é o porto seguro dela. Ele abre mão das coisas dele pra deixar ela bem nesses momentos. E é nesse momento que você quer gritar pra Cris que ele é o cara ideal. Porque ela não corre pro namoradinho dela. Ela corre pro Diego quando ela tá assim, porque o namoradinho é um bosta. Sim, durante o livro, o Diego faz umas merda. Diego faz umas merda. Você quer bater nos dois e depois trancar eles numa sala? Sim, mas mesmo assim é uma história muito boa, muito gostosa de acompanhar. E se você ficou curioso pra saber as histórias dos outros primos, vou deixar a resenha aqui no card, que também fiz resenha. Em terceiro lugar, a gente tem Anne e Gilbert, do livro Anne e a Casa dos Sonhos, da autora Lucy Montgomery. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Acredito que vocês já conheçam a história de Anne e vocês não conhecem, vão assistir a série, que é muito boa. Eu tenho uma pequena série aqui no canal que eu estou falando sobre os livros da Anne. Eu vou deixar aqui nos cards. Esse é o 5º livro da série. A Anne já tem, se eu não me engano, 27 anos. E esse é o livro que eles se casam, depois de 5 livros. Eles se casam no 5º, mas tudo bem. E eu escolhi esse livro. Qualquer livro poderia ter se encaixado, mas eu escolhi esse porque é o livro em que eles se casam, que eles começam realmente a vida juntos. Eles deixam a Van Lia, o que partiu meu coração, e vão para outra cidade, uma casa que se parece com a casa dos sonhos da Amy. Ela vive tantos momentos felizes quanto momentos extremamente tristes nessa casa e os dois estão sempre lá, um apoiando o outro. A gente acompanha os primeiros sorrisos, as primeiras lágrimas, as primeiras brigas e é muito fofinho. E é um casal muito fofo que a gente tem um carinho. Eu confesso que eu tenho um carinho muito grande por causa da série e é impossível ler o livro sem imaginar os atores. Se vocês gostam de ler um livro calminho, gente, leiam Anne de Green Gables e o resto da série é muito bom, enche nosso coraçãozinho de amor. Em segundo lugar, a gente tem a Evelyn, da esposa do rei, da Amy Okuno. Depois de um acidente de avião, a Evelyn vai parar em outro mundo. E ela acaba se tornando uma esposa do rei, que é mais ou menos uma concubina. Embora se chame esposa, não é muito bem ela. Vocês entenderam, ela é uma concubina. Ela tá entre mais de 700 outras esposas do rei. E ela acha que ela vai ficar invisível ali. É quase um consolo, porque ela não quer se deitar com um homem que ela nunca ouviu na vida. Porém, né?
A gente tá num livro de fantasia e, obviamente, a escolhida do rei pra passar a noite com ele é ela. Ela grita não, discute com o rei, pisa no pé dele, machuca ele e, embora ela ache que ela vai acabar sendo morta por causa disso, ela acaba despertando o interesse do rei Sete nela, colocada mais perto dele, e a gente vai ver a convivência dos dois no castelo. É um cão e gato misturado com quero te beijar, muito gostoso. Eu ri muito nessa história e tem um pequeno, não é um pequeno mistério, como eu posso dizer. A Evelyn, ela tem uma coisa no passado que ela conta pra gente que eu matei assim enquanto lia, mas é muito divertido ver ela descobrindo o que eu já sabia e vendo a surpresa dela. É muito bom e eu senti que eu não expliquei muito bem o que eu queria explicar. Senti isso, vocês também sentiram? Mas de todo jeito, é um casal cão e gato. E eu ainda não sei o final deles, porque ainda não saiu o terceiro livro, estou desesperada. E tem resenha no canal. Vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem uma explicação decente. E em primeiríssimo lugar, que talvez seja um spoiler pra muita gente, que é a Alyson, o Ampul e o Radan. Sim, é um trisal. Do livro O Oráculo da Juliana Barbosa. A Alyson escreveu um livro de fantasia e publicou no Wattpad. Ela criou um mundo baseado na cultura egípcia e o livro foi um tremendo sucesso. O que ela não esperava era que um dos personagens do livro aparecesse na frente dela perguntando a ela como ela conhecia tanto do seu mundo. Como ele não acreditou nas respostas dela, ele a levou para esse mundo, que é um lugar extremamente hostil, que praticamente tudo que existe ali pode matar, e é um lugar que não foi feito para humanos. E ela tá lá, totalmente indefesa, e ela vai ter que tentar sobreviver nesse lugar. A relação entre a Alyson e o Ampul tá evidente desde os primeiros capítulos, já que ele é a pessoa que sequestra ela e ela passa muito tempo sozinha com ele. Todo o primeiro livro praticamente só tem os dois. O Radan aparece, mas ele é tido como um amigo. Porém, no segundo livro, essa relação começa a se aprofundar. No início eu fiquei desesperada, quase com raiva, porque eu achei que ia começar um triângulo amoroso no meio do último livro. Eu falei, gente, não, vai ficar uma bosta. Não. Mas conforme os capítulos passavam, a gente não via aquela ladainha de sempre da protagonista que não sabe qual se decidir. Ela parecia muito decidida. Teve um momento que ela ainda não tinha falado a decisão, que ela estava sentada e os dois estavam na frente dela. Pra mim, entregou o que a autora queria fazer. Que ela colocou um pezinho pra um e um pezinho pro outro, pros dois massagearem. Eu falei, gente, ela vai fazer um trisal. Meu Deus, que perfeição! Eu nunca tinha lido um livro com um trisal, e conforme eu ia percebendo o que estava acontecendo, eu falei, gente, é muito perfeito, combinou muito com o livro. E quero ler mais livros com trisal, gostei. E é muito fofo, os três combinam de um jeito estranho, já que os dois são meio que, às vezes, competem pela atenção dela, mas ao mesmo tempo respeitam um ao outro e sempre priorizam o bem-estar dela. E eu posso ter dado muito spoiler do livro, perdão. Essa foi uma das minhas últimas leituras e, obviamente, também tem resenha no canal. Eu vou deixar aqui nos cards, embora vocês tenham recebido alguns spoilers, se você ficou aqui, desculpa. Esse foi o meu top 10 dos melhores casais do ano. E agora eu quero saber o de vocês. Qual foi os melhores casais que vocês conheceram esse ano? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ainda vai sair o vídeo de melhores livros do ano. Compartilha esse vídeo com um amigo que ama leitura. Vai conhecer meus livros no Wattpad, o link vai estar aqui na descrição. E também me siga nas redes sociais, eu tô sempre postando coisas sobre escrita e leitura. Até o próximo vídeo, tchau!